Existe um lugar em São Paulo onde, nas noites de chuva, os motoristas evitam passar sozinhos. Não por causa das estradas perigosas, mas por causa dele. Uma figura sombria que aparece do nada, caminhando sob a tempestade. Quem é esse homem? Por que ele surge sempre quando chove? E o mais perturbador, será que ele é realmente humano? O Morro do Cruzeiro fica na zona sul da capital paulista, uma região conhecida por suas ladeiras íngremes e mata fechada. Durante o dia, é apenas mais um bairro movimentado, cheio de vida e barulho. Mas quando a noite cai e as primeiras gotas de chuva começam a marcar o asfalto, algo muda. Uma atmosfera pesada toma conta do lugar. Desde a década de 1980, dezenas de testemunhas de diferentes idades e profissões relatam a mesma visão inexplicável. Um homem alto, vestindo roupas escuras e completamente encharcadas, caminhando lentamente pela estrada. O curioso é que ele não pede carona. Ele não olha para os carros que passam, buzinam ou diminuem a velocidade. Ele simplesmente anda, como se estivesse preso em um loop eterno, condenado a repetir a mesma jornada todas as noites de chuva. Os primeiros relatos, lá nos anos 80, vinham de taxistas e caminhoneiros que faziam a rota durante a madrugada. Eles contavam com a voz embargada que, ao passarem pelo morro em noites chuvosas, viam aquela figura solitária. Alguns, movidos pela curiosidade ou pela compaixão, tentaram oferecer ajuda. Outros, assustados, apenas buzinaram e aceleraram. Mas a reação era sempre a mesma: nenhuma. O homem continuava sua caminhada, indiferente a tudo e a todos ao seu redor. E então, tão subitamente quanto aparecia, ele desaparecia. Não virava uma esquina, não entrava na mata. Ele simplesmente deixava de existir, como se fosse uma miragem ou uma falha na realidade. Com o tempo, as histórias começaram a se espalhar feito um rastilho de pólvora. O conto do taxista virou a história do amigo do vizinho, que depois virou uma advertência de segurança em grupos de WhatsApp. Motoristas de aplicativo passaram a evitar aquela região após as 10 da noite, principalmente se o tempo estivesse fechado. Moradores locais contavam que seus pais e avós já conheciam a lenda, transmitida de geração em geração como um aviso sombrio. Mas será que era só isso? Uma simples lenda urbana, daquelas que toda cidade grande tem? Ou havia algo de real por trás desses relatos assustadores? Um dos testemunhos mais detalhados e arrepiantes vem de Roberto, um motorista de ônibus que trabalhou na linha que cortava o Morro do Cruzeiro por mais de 15 anos. Em 2012, ele deu uma entrevista para um blog de mistérios, e sua descrição é de gelar a espinha. Ele contou: "Eu estava descendo o morro, devia ser 00:30 por aí. A chuva estava muito forte, sabe? Aquelas chuvas que o limpador de para-brisa mal dá conta. De repente, bem no foco do farol do ônibus, eu vejo ele. Um homem parado bem no meio da pista. Eu friei na hora, o pé foi no fundo, pensei que ia atropelar. O coração veio na boca, mas quando eu olhei de novo, não tinha ninguém. Ninguém. Sumiu. Simplesmente sumiu no meio da tempestade." Roberto disse que ficou parado por alguns minutos, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ele não foi o único. Uma jovem chamada Mariana, que voltava de uma festa com amigos em 2008, relatou algo ainda mais perturbador. Ela estava dirigindo sozinha quando viu o homem caminhando na beira da estrada. Sentiu pena, pensou que ele precisava de ajuda naquela chuva toda. Com o coração na mão, parou o carro um pouco mais à frente e abriu a janela do passageiro para chamá-lo. Quando ele se aproximou e ela olhou para o rosto dele, ela congelou. Segundo Mariana, os olhos do homem eram completamente vazios. Não havia expressão, nenhuma emoção. Era como olhar para duas poças escuras e sem fundo. Ele apenas a encarou por alguns segundos. Um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Então, ele se virou e continuou andando, direto para dentro da mata fechada, um lugar onde não havia trilha, nem caminho, nem nada. Era só mato denso e escuridão. Ela não pensou duas vezes, pisou fundo no acelerador e jurou nunca mais voltar àquela estrada à noite. Com tantos relatos, as teorias começaram a surgir, cada uma tentando dar sentido ao inexplicável. A mais popular, e talvez a mais triste, envolve um acidente trágico que teria acontecido no morro nos anos 1970. Moradores antigos contam que um homem, um trabalhador, morreu atropelado em uma noite de tempestade exatamente igual às que o fantasma aparece. Ele estava caminhando para casa depois de um longo dia de trabalho. Seu corpo só foi encontrado na manhã seguinte, na beira da estrada. A partir daí, dizem que seu espírito ficou preso naquele lugar, revivendo eternamente sua última e solitária caminhada, sob a mesma chuva que testemunhou sua morte. Outra teoria, um pouco mais cética, sugere que poderia ser uma pessoa real.
Talvez um morador de rua ou alguém com problemas mentais que perambula pela região. Mas essa explicação tem falhas. Ela não explica os desaparecimentos súbitos. Não explica como ele surge e some sem deixar rastros, sem que ninguém nunca o encontre durante o dia. E principalmente não explica a coincidência mais assustadora. Por que ele só aparece quando chove? A ciência também tentou intervir. Pesquisadores de fenômenos paranormais visitaram o local em 2015, armados com câmeras de visão noturna, gravadores de áudio e medidores de campo eletromagnético. Durante 3 noites chuvosas, eles montaram uma vigília na estrada. Nas 2 primeiras noites, nada. Apenas o som da chuva e o frio na espinha. Mas na terceira noite, eles captaram algo. Uma figura humanoide, embaçada pela chuva, aparece na gravação por cerca de 4 segundos antes de a imagem ficar completamente distorcida, como se uma interferência poderosa tivesse atingido o equipamento. A gravação foi analisada por especialistas, mas nunca se chegou a uma conclusão definitiva. O mistério continuava. O que mais intriga em toda essa história é o padrão. A entidade, ou seja lá o que for, só aparece em noites de chuva forte. Nunca em dias secos. Nunca durante o dia. E sempre no mesmo trecho de estrada, próximo ao cruzeiro que dá nome ao morro. O medo se tornou tão real que alguns moradores evitam até mesmo mencionar o assunto, por pura superstição. Eles dizem que falar sobre ele atrai sua presença, como se pronunciar seu nome fosse um convite. Até hoje ninguém conseguiu explicar o mistério do homem do Morro do Cruzeiro. Seria realmente o espírito de alguém que perdeu a vida tragicamente naquela estrada? Uma projeção coletiva, uma alucinação alimentada pelo medo e pela imaginação de dezenas de pessoas ao longo de décadas? Ou existe algo mais profundo, algo que a nossa lógica e a nossa ciência ainda não conseguem compreender? A verdade é que, mesmo em pleno século XXI, com toda a nossa tecnologia, GPS e câmeras por toda parte, ainda existem lugares no mundo onde o inexplicável resiste, onde a razão encontra seu limite e o mistério prevalece. Então fica o aviso. Se você um dia estiver passando pelo Morro do Cruzeiro em uma noite de tempestade e avistar uma figura solitária caminhando sob a chuva, talvez seja melhor não parar, não oferecer ajuda, apenas seguir em frente. Porque algumas perguntas simplesmente não foram feitas para ter resposta. E algumas presenças é melhor deixar que continuem em seu próprio mundo, envoltas pela chuva e pelo mistério. O que você acha dessa história? É uma lenda, um fantasma ou algo mais? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.